a minha formação básica na medicina, depois eu fui me especializar em psiquiatria, fiz minha residência lá em Franco da Rocha, fiquei 2 anos lá no Hospital do Juqueri, estou quase bom, né, como eu falo, né? Consegui sair de lá, né? E tenho a grata vontade e a grata honra de poder falar para as pessoas acreditam em mim, então eu aproveito essa crença e levo a palavra que não é minha, espero que seja de Deus, né? Que pela minha boca fale Ele, né? E hoje, antes de falar da palestra em si, queria homenagear o próprio Francisco, né? Que hoje é o dia dele, né? De São Francisco. Tem uma ex-aluna, que não sei se ela veio aqui, na Faculdade de Medicina, que ela é católica, ela é devota da Toca de Francisco, né? Que é um trabalho que se faz na rua, de ajudar os moradores de rua, eles fazem a barba, dão banho, trocam a roupa, né? E essa moça, né, viu que eu ia vir fazer aqui e perguntou onde era. Eu acho que ela não conseguiu vir, porque ela mora lá perto da represa de Santo Amaro, né? Então acho que vai ser difícil, né? Tem 3 filhinhos, acho que não vai conseguir vir, né? De qualquer maneira, eu falei que ela pode ver a gente pelo stream, né? Pelo live stream, ela deve estar nos assistindo. Um abraço para... É Nicole o nome dela, é uma médica, tá? E minha ex-aluna, tá? E eu estou falando disso porque também outras coincidências, né? O Papa também é Francisco, não é? O Francisco Cândido Xavier, não é? Em que quando a gente falava com ele, dizia que o nome dele era Cisco, não é? Que por causa que ele não era tão grande assim, quando as pessoas falavam. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, que eu falava sobre isso, que ele falava que era o Cisco, e eu falava que o meu nome não era João, era Chão, aonde repousava o cisco, né? Então, este sou eu, né? Nesse sentido de poder levar a palavra. Esqueçam de mim e vamos ouvir a palavra, né? Esse assunto me foi inspirado por um livro que o Jeter, da Rádio Boa Nova, me presenteou para ler, que é do André Luiz Ruiz, cujo tema é exatamente esse, No Final da Última Hora. E ele fala sobre um assunto que é polêmico entre as pessoas que não têm religião, entre as que têm, e muito mais polêmico entre os espíritas, que é a ideia ou a possibilidade do fim do mundo, né? De um mundo acabar, né? E aí tem uma série de elucubrações que a gente vê falando por aí, desde ameaças nucleares, ou de guerras, ou de, como chama, apocalipse zumbi, né? Que o meu filho joga esses joguinhos, que às vezes tem lá uns monte de zumbi, que ele até fala que ele já sabe, que se tiver o zumbi ele já sabe o que fazer. Zumbi já tem, né? Quem quiser ver, é só ir na Cracolândia que você vê lá o que é. O zumbi já, o que fazer com eles que a gente não sabe. Não é para sair matando, né? Mas então falando da ideia do apocalipse. E quando a gente fala isso do apocalipse, fica as dúvidas, né? Se isso realmente é real ou não, se vão ocorrer transformações geográficas no planeta, o que isso significaria em termos de organização civil, né? Em termos de países e de organização social, né, das pessoas, se essas transformações ocorreriam devagar ou de maneira brusca. Então existe tanta especulação dizendo que existe uma espécie de conspiração que não fala para as pessoas do que está acontecendo, um tal de Illuminati que sabe o que é, que não sei aonde. Então tem tanta especulação que eu comecei a pensar assim, mas por que não se fala isso no meio espírita? É assunto proibido? Como falar também de extraterrestre, né? Será que é proibido falar sobre isso? Então eu comecei a entender ou perceber coisas, o que a espiritualidade pode nos ajudar, não importa qual seja ou como seja esta última hora. Que como eu estava conversando com o Coelho, a nossa última hora no fundo é quando a gente desencarna, não é? É o final da nossa última hora, é o desencarne. Se ele vai ser coletivo, se ele vai ser por meio de catástrofes, ou vai ser simplesmente porque chegou o fim da sua existência física no planeta, esta existência física no planeta, como que a gente se prepara para isso, né? Então nós vamos ver algumas coisinhas aqui que eu busquei. Então, você aperta para mim, coisas do além, olha lá. Uou. Viu? Vamos ver. Tem que voltar mais um. É o primeiro. É esse aqui, ó. Vamos ver
o que nos espera em termos de surpresas. Não sei se alguém já viu isso. Adelante. Permiso, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia a conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito acá. Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. Mire. É o fim do mundo. ¡Cuidado, no! ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló! Foi engraçado ou não? A pegadinha do Faustão, isso aí ou não? A pegadinha do Dr. João, né? Eu peguei isso aí exatamente porque isso ilustra o que eu acho que está acontecendo com o planeta. Existe muita desinformação e pode ser que tudo seja apenas uma pegadinha. Então a gente se ilude com algumas coisas, toma atitudes precipitadas e depois percebe que estava enganado, não é? Então isso foi uma armação em que quem estava vendo realmente achou que estava caindo um meteoro, né? E era apenas uma televisão, uma cena muito bem feita. Então eu fico imaginando como que a mídia e a propaganda pode criar, propagar, inserir ou inculcar nas pessoas sistemas de crenças baseadas na raiva, no medo, na culpa e no poder. De maneira em que na população, que eu diria assim, ribeirinha, né, nós, impera o medo, né, e a culpa. E nas maiores, o poder e a raiva. E aí fica um jogo na qual a gente sobrevive com essas crenças, imaginando ou acreditando no pior e aí tomando atitudes drásticas. E o que é que eu chamo de drástico? Tá? Uma das coisas drásticas é fingir que não está nada acontecendo, né? Como diz no Evangelho, que quando chegar os tempos, muitas pessoas estarão distraídas, comendo e casando como se não tivesse nada acontecendo, né? E outros vão estar desesperados, né? Cavando buracos, fugindo, acumulando comida, né? Esperando a pior das coisas. Qual que é o caminho do meio disso tudo, né? Então nós vamos ver umas coisas interessantes, né? Não é o fim dos tempos, né? É como a nossa pergunta, nós estamos preparados para isso? O que é estar preparado para o fim dos tempos, né? É realmente juntar comida, ir para um lugar onde as coisas não vão acontecer. Vários filmes falam sobre isso, tem programas, isso aqui é um programa na TV, essa foto aí, em que mostra famílias se preparando para o fim do mundo. Existe até um programa de TV em que uma dupla de especialistas em sobrevivência vai de encontro a essas pessoas que estão realmente esperando um cataclisma e tenta orientá-los na crença deles o que fazer. Então teve um que eu vi que ele foi se esconder no meio do mato, né? E aí esses dois homens especializados da Marinha Americana foram lá e falaram, mas o que você está fazendo aqui? Se realmente aconteceu o que você está esperando, você está desprotegido. Então começaram a ensinar a ele uma série de coisas de sobrevivência
física, né? Inclusive como matar os intrusos que vão querer pegar as coisas dele. Olha que interessante. Isso é se preparar para um terceiro milênio? É proteger o estômago? Isso é importante, né? Ter o que comer? Com certeza, essas duas pessoas têm um ponto de vista tão e apenas e unicamente material. Um outro exemplo foi uma moça que também, acreditando que vai haver um apocalipse material, morava no primeiro andar daquela avenida principal, lá, acho que é a Quinta Avenida dos Estados Unidos, né? E que ela queria saber como ela poderia se proteger morando naquele apartamento se acontecesse alguma coisa desse tipo. Aí foram ensinar ela a fazer um monte de armadilhas. Se pessoas entrarem no apartamento dela, já cai numa tábua cheia de prego. Eu comecei, mas que coisa estranha. É bem uma visão materialista, paranoica, né? De que alguém vai pegar o que é meu. E, inclusive, conseguiram convencer a moça a caçar um pombo no telhado da casa dela, arrancar o pescoço dele, destripar ele, cozinhar e comer. Detalhe, a moça é vegetariana desde criança. Ele conseguiu convencê-la de que, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que comer carne. Aí eu fico imaginando, que coisa é isso, né? Então, mas nós estamos preparados? E aí, para nós que temos um pouquinho de conhecimento espiritual, o que é a nossa preparação, né? É uma preparação material ou espiritual, né? Como você também vê naquele filme lá, O Fim do Mundo, 2012, né? Um monge budista, né, que ficou no alto de uma montanha acreditando que não ia ter o fim do mundo. Ele tem uma preparação espiritual muito grande, né? Tanto que quando ele viu a onda de água subindo a montanha e ia engoli-lo, o que ele fez? Tocou o sino, né? Pem, que é o que sobrou para ele. Mas será que ele tinha uma preparação espiritual ou ele tinha crenças que o faziam achar ser infalível ou indestrutível? Será que ele tinha conhecimento do que é a vida após a vida, né? Será que isso também nos conforta ou nos conforma diante de uma grande catástrofe? Que já está acontecendo as catástrofes, né? Vamos ver aqui. Quando você fala do fim do mundo material, então as pessoas já estão preocupadas com isso. Olha lá. Isso, adivinha onde é? Pode clicar. É antes. É no Brasil essa empresa que ensina você a fazer a mesma coisa que os americanos estão fazendo. Olha lá, como ele fala, proteger, perseguir, matar, né, essas coisas todas. Como assim, né? Demonstra um total desconhecimento do que realmente está acontecendo, uma visão simplista e direta. Esse Bunker Brasil é uma fábrica de coisas para sobrevivência, é no Brasil. Se você quiser ir lá e comprar um bunker, né, você pode falar, olha, eu tenho um quintal que tem 10 metros quadrados, eu quero fazer um bunker, eles têm um projeto, te vende e põe lá, né? Aí tem até umas recomendações, ó, tem que ser pelo menos a 2 metros do chão, né, vai ter banheiro, vai ter cama, vai ter comida, vai ter fios para você poder se comunicar. Alguns bunkers têm alguns equipamentos eletrônicos na qual você consegue se comunicar com o exterior, ver o que está acontecendo no exterior. No Brasil, são brasileiros. Olha que interessante. O Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com medo de morrer. Alguém tem medo de morrer aqui? Só você? O pessoal olha para trás, olha a curiosidade. Ninguém levantou a mão. É claro que a gente tem medo de morrer, não é errado ter medo de morrer. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente desconhece a mecânica do desencarne quando é conosco. A mecânica. O que eu vou ouvir primeiro, quem que eu vou ver primeiro, onde que eu vou estar, é desconhecido e dá medo do desconhecido. Mesmo eu tendo espiritualidade, tranquilidade, sintonia com Deus, é um momento sério, é um momento grave na vida da gente.
É um momento de transformação. Isso falando da perda do corpo físico. Mas olha que interessante, vamos ver uma outras coisas que eu achei aqui. Olha o que é bunker. O bunker, não sei como é que se fala isso, né? É um esconderijo subterrâneo que contém tudo que alguém precisa para sobreviver. Então, ó, tem uns super sofisticados, né? Que tem uma entrada, deve ter varanda, suíte, churrasqueira, sei lá. Deve ser como comprar um apartamento, né? Quantos metros quadrados você quer, né? Você quer piscina de raia olímpica, né? Ou então tem uns pequenininhos, que esse aqui deve ser mais tipo, como é que chama? É, uma kitnet, mas é mais popular, né? Como é que chama? Esqueci. Uma Coab, né? Um bunker da Coab, sei lá. Você pode comprar em suaves prestações pela fundo de garantia, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Existe. Se vocês entrarem na internet, existem bunkers prontos. Tem um até que é meio estranho lá, tem um que está escrito assim, lugar secreto do bunker, e é para uma seta apontada. Como assim? É meio contraditório as coisas, né? Mas a gente começa a perceber que essas coisas são feitas por pessoas que têm uma inteligência muito grande, muito forte, dominam tecnologias, né? Realmente reais e verdadeiras, porém, provavelmente, totalmente vazias de coração. Elas devem ter medo de morrer, mas não por causa do processo do desencarne, mas simplesmente por apego à matéria, né? Por achar que só existe vida material. Provavelmente por um pensamento meramente biológico, que só vão sobreviver os alfa, né? E aí os alfa vão mandar, né? Eu acredito que se isso realmente acontecesse, e os alfas estiverem todos escondidinhos, quando eles saírem, sabe o que eles vão encontrar? Né? O mundo transformado, em que ser alfa é estranho, é quase ridículo. Chegar alguém e falar, agora você vai ter que me obedecer. Aí tem 300 mil pessoas dizendo, como assim te obedecer? Nós nos unimos, nós aprendemos a conviver em paz, né? E não é nada de comunismo, não é nada de comunas, nada disso. É a convivência em paz que o sofrimento nos traz. Aí vou contar uma experiência quando eu era residente lá em Franco da Rocha. Acho que eu contei, conversamos de manhã hoje lá no Evangelho na Clínica, né? Que voltando lá de Franco da Rocha, pela Anhanguera, começou a ter aquele toró, que quando chove, né, em São Paulo, você já fica sabendo que alguma coisa vai parar, né? E parou. Parou tanto que eu estava quase chegando em São Paulo, em Anhanguera, ali na Lapa, parou. Então eu comecei a procurar caminhos e vai caminho, fui pelo Jaraguá, Pirituba, comecei a dar uma volta que eu consegui sair por Osasco, cheguei no Jaguaré, que é onde eu morava na época, né? E você acredita que eu não consegui chegar em casa? Eu consegui chegar na rua de cima da minha casa. Tive que estacionar o carro e ir a pé para casa. Tamanha congestionamento que teve naquele dia. Há muito tempo atrás, isso, mais de 20 anos. Aí eu estava em casa, tranquilamente, toco campainha. Eu olhando pela janela, tudo parado. Tudo parado, né? Aí uma pessoa pediu licença para poder usar o telefone, para avisar que estava tudo bem. Né? Falei, tudo bem, não tem problema nenhum, pode entrar. Daqui a pouco veio outro. Aí veio mais um. E começou a vir nas outras casas também. Aí eu comecei a olhar em volta, o pessoal tinha saído do carro, estavam conversando, o pessoal estava levando água para o pessoal tomar, lanchinho, salgadinho. Aí eu falei, mas não é que é verdade quando falam para mim que o sofrimento une as pessoas? Uma enchente fez todo mundo virar corintiano, né? Todo mundo é São Paulino, né? Todo mundo agora não tem mais time, né? Todo mundo ficou igual. Então pode ser que realmente que o que eu chamo de apocalipse é alguma coisa que mexe tanto com as nossas raízes de sobrevivência que a gente não vai mais ter mais essas diferenças, né? Não vai fazer, vai virar piada ser alfa, ser dominador, ter poder. Não estamos aqui, ó. Você que é mais inteligente, você não quer nos ajudar? Não, eu quero te dominar. Eu acho que você tem que voltar para o seu bunker, né? Volta lá porque não tem relação de domínio. Se você quiser nos ajudar, nós te ajudamos, né? Então vamos continuar. Então vamos falar então de coisas que têm a ver conosco, que é o bunker emocional. Como é que a gente poderia nos blindar, né? Nos blindarmos
né? Não é brindar, né? Blindarmos emocionalmente contra coisas que possam vir a acontecer e que possam mexer no nosso equilíbrio emocional. Pode acontecer, não pode? Por exemplo, eu fico imaginando, por exemplo, quando teve o tsunami no Japão, né? Ou na Indonésia, né, que teve lá, que pegou todo mundo de surpresa, né? Houve uma devastação muito grande, súbita. Quem que me contou? Acho que foi, não sei se foi hoje, foi ontem que me contaram também, que 2 médicos brasileiros estavam mergulhando no Haiti, né? Aí estavam lá mergulhando, de repente, um barulhão. Aí eles voltaram, quando voltaram para a tona, tudo destruído. Aí o que eles fizeram? Nadaram e foram lá ajudar as pessoas. Sobreviveram ao tsunami. Agora você imagina se esses 2 brasileiros recebessem uma psicografia. Vocês terão que ir até Haiti, salvar as pessoas do tsunami que vai ter. Eu não vou, né? Não, você vai ter direito a um bunker. Não vou. Vai ter direito a um submarino. Não vou, né? Então olha que interessante. Às vezes vale a pena ter consciência de algumas coisas, às vezes não vale a pena ter a intuição. Eles estavam lá. E por que eles estavam mergulhando bem na hora? É coisas do além. Então, quem que eu vou confiar mais? No bunker ou em Deus? Quer bunker melhor do que Deus? Mais blindagem emocional do que essa? Não tem. Então nós vamos falar dessa blindagem, que não tem nada a ver se fechar numa concha, né? Porque blindagem emocional pode ser isso, né? Eu querer me isolar, lá, virar ermitão, né? Ir lá para o fim do mundo, não falar com nada nem com ninguém. Aí a impressão que a gente tem é que emocionalmente não sofre. Você já não deve ter alguém aí entre vocês que já não conhece alguém que já falou: não vejo a hora de me aposentar e vou lá para o meio do mato, não quero ver mais nada nem ninguém. Quem já falou isso? Ou quem já sentiu isso? Dá, não é? Dá para fazer isso, não dá? A gente consegue ficar uma semana. Uma semana no meio do mato, aquele silêncio, daqui a pouco começa a incomodar, né? Porque não é o isolamento que nos previne do sofrimento emocional ou das dificuldades emocionais ou de qualquer tipo de emoção que a gente possa vir a ter. Não. É saber lidar com as emoções. Então, quando a gente fala daquelas emoções que podem acontecer no planeta, e que eu falo sempre disso, que isso é uma condição do ser humano, não é um defeito. Sentir raiva não é feio. Sentir culpa não é feio. Sentir medo e querer poder também não é querer estar no conto, não é feio. Tá? Feio é não saber para que serve isso e achar que se vive só para isso. Isso sim. E nem sei se é feio, apenas demonstra uma desinformação. Né? Sabe quando eu falo brincando, se eu soubesse, eu não teria fazido? Né? Se você soubesse, você não teria falado nem errado. Ah, então o que é importante agora? Aprender português. Ah, não é fazer discurso, não. Primeiro você vai aprender português, depois você fala. Prioridades. Então é importante saber que nós vamos sentir raiva, sim, de uma série de coisas que já estão acontecendo e que, com aparência de justiça, são injustas, né? E que nos causam raiva. Ah, mas eu sou espírita e eu não sinto raiva. Não, né? No pé. Você não sente raiva no pé, mas vai sentir no estômago, né? A raiva é uma coisa intestinal, ela é uma coisa instintiva do ser humano, não é feio. Não é sentimento, raiva. Raiva é uma emoção que vai descarregar adrenalina, cortisol no teu sangue, para quê? Quando você fica com raiva, o que você faz? Ou você vai lutar para se defender ou vai fugir, né? Dependendo do tamanho do inimigo, é melhor pegar a adrenalina e a glicose para fugir. É só isso. Então não é feio. Então nós precisamos saber, sim, que vamos ter também culpa por ter sentido raiva. Mas aí eu posso me ocupar da minha raiva e não mais ficar me martirizando pelas emoções que eu tive diante de situações ameaçadoras, mesmo que elas sejam coletivas, né? Porque na hora do vamos ver, né? É como eu falo, né? É uma briga de foice dentro do elevador, no escuro, com o elevador caindo. É complicado, né? Manter a calma, né? Não ter raiva, né? Nessa hora, né? Manter uma postura meio espiritoide, né? Meio parecendo espírito. Não está acontecendo nada, está tudo bem por aqui. Pena que o elevador está descendo muito rápido, né? Ué, como? Está caindo, tem que fazer alguma coisa. O medo, né?
O medo é bom, né? Se ele for demais, ele paralisa, mas se ele for de menos, é perigoso. Então é bom a gente se prevenir, sim, né? Não adianta sair por aí confiando no seu santo, né? Não, eu confio no meu mentor, eu vou passear lá na Praça da Sé meia-noite. Vai passear e já vai pegar um atalho, né? Já vai direto para o serviço funerário, que é descendo o viaduto ali, né? No pé do viaduto ali, Maria Paula, tem lá um serviço funerário, já pode ir lá direto, né? Porque, pelo menos, não dá trabalho para as pessoas, vai lá e deita, né? Não precisa ser carregado, vai lá e deita, porque é complicado, você tem que ficar esperto. O mundo está passando por uma transformação, né? E nós espíritas sabemos por quê. Ou, aliás, não é nem por quê, é para quê, né? Então como a gente fala que a bruxa está solta sim. Porque muitas entidades que não vão mais encarnar no planeta estão saindo a um convite enérgico de Deus, né? E eles estão saindo batendo o pé e batendo as portas. Então, se ele puder te pegar, ele vai te pegar. Sabe do tipo, eu vou embora, mas eu levo ele comigo. Essa é a nossa ocupação em termos de bunker emocional, é não entrar nessa. E a grande tática da qual nós, principalmente eu, estou falando de mim, tá? Somos vítimas, é das obsessões intermitentes, como diz o doutor Inácio Ferreira, né? Já desencarnado, ele falou isso. Não, ele escreveu nos livros dele quando ele estava vivo ainda em Minas Gerais. A obsessão intermitente é a melhor tática para você pegar um espírita desavisado, né? O que ele faz? Ele te obsidia, aí você fica meio ele fazendo besteira. Depois ele vai embora, aí você fica bom. Ele te obsidia, você fica mal. Depois você fica bom. E você não percebe que está obsidiado. É interessante isso, né? Isso acontece muito frequente com os espíritas. Fiquem espertos, tá? Isso não é bipolaridade, tá? Porque virou moda, mudança de humor, principalmente em médiums, a bipolaridade. E por que isso? Porque a gente desconhece como que a gente funciona. Isso aqui é um ciclo. Isso funciona na vida da gente. É raiva, culpa, medo e controle. Como eu tento controlar as pessoas e não dá certo, me dá raiva de novo. Mas por que eu quero controlar? Porque eu não quero ter medo, eu não quero ser pego de surpresa. E é exatamente isso que precisa ser vivenciado no mundo de expiação e provas e gastado. Precisa gastar isso. Por quê? Deixa eu desligar, senão a pessoa fica neurótica, né? Porque no mundo de provas e regeneração, não há mais necessidade de expiação. Se bem que expiação é apenas uma sensação que nós temos de castigo, mas não é castigo. Sabe quando você pega o seu filho e você pergunta para ele, o que você quer fazer? Você quer ficar em casa tomando sorvete ou quer ir para a escola estudar? O que ele vai falar? Ele quer ficar em casa tomando sorvete. Fala, não, você tem que ir para a escola. Ele vai, achando ruim, não é? Isso parece castigo para ele, mas não é. Um mundo de expiação e provas é um mundo em que nós viemos para cá compulsoriamente passar por experiências que nós não gostaríamos de passar. Ah, então não estamos aqui pagando nada? Não. São experiências difíceis mesmo. Ah, mas e as coisas feias que eu fiz? Não tem coisa feia. Mas e as coisas erradas? Também não tem coisa errada. Não tem certo e errado para Deus. Só tem o que é possível. Quando você foi lá para fazer uma coisa que você já era possível fazer, não deu certo. Vai lá e tenta de novo. É só isso. Esse é o mundo de expiação e provas. Até que chega uma hora que você fala assim, olha, acho que agora eu aprendi. É mesmo? Então vai lá e prova. Por isso que é expiação e provas. No mundo de provas e regeneração, já é diferente. Todos nós estaremos aqui, como alguns já estão, nós, na maioria, de uma certa porção da humanidade, já está aqui porque quer. E está desenvolvendo muito bem, sim, o seu papel reencarnatório. Ah, mas nossa, eu fiz tanta coisa errada. Você não viu que é errado, meu. O que você está falando, meu? Não tem nada de errado. Aconteceram coisas que você tem plena consciência, porque se você está se achando errado, é porque você tem consciência. Então, como que seria o mundo de provas e regeneração, né? É onde eu aceito as minhas coisas do passado. E aceitar o quê? Né? Que eu fui burro, que eu fui doente, que
que eu fui maldoso, que eu matei criancinhas. Não, não é isso. É aceitar que certas coisas que aconteceram no passado eram ingredientes para este homem do futuro. Como você vai comer um bolo e não fica lembrando as coisas que fizeram esse bolo. Você vai morder o bolo e fala, ai, mas tem clara de ovo aqui. Nossa, eu acho que tem fermento também. Ih, eu vi alguém botando a mão naquela massa. Se você ficar pensando nos ingredientes do bolo, você não come o bolo. Então aceita. Claro que tinha coisas esquisitas no passado, claro que tinha, mas são ingredientes do seu momento. Aí você vai passar a amar o seu presente. E amar o seu presente significa o quê? Pegar aquela massa, que ainda não é bolo, né? E perceber que ela está em preparação, né? E o amor aí entra como? O fermento, sabe? A levedura que você põe na massa. Um pouquinho de levedura que você põe na massa, não leveda a massa toda? Então, se você trouxe todos os ingredientes do passado, não foi? Tá bom, eu aceito como ingredientes. Agora eles estão todos misturados aqui no meu presente, mas ainda não é bolo. Por quê? Falta botar amor. Amar o que você é aqui e agora. Porque isso é uma resultante de todas as suas experiências de vida, seja ela quantas você imaginar que foi, alguma delas aqui no planeta Terra. Não se leve a mal. Por isso que eu falo para as pessoas, eu sempre falo, no final de cada consulta, virou jargão, não tem nada errado com você. As pessoas agradecem, né? Porque vindo isso de um psiquiatra, né? Não é isso? Elas ficam tranquilas, ai que bom, vindo do senhor eu acredito. É claro, eu estou usando a minha autoridade médica, moral, ética, para incentivar as pessoas a não ficarem pessimistas com as coisas que falham. Porque pode falhar, qual o problema de falhar? Não é? Mas aí se você coloca esse fermento chamado amor na massa da tua vida, aí a massa começa a crescer. E aí você fala assim, nossa, que bolo gostoso que eu vou comer no futuro. Só que ainda precisa botar o bolo no forno, não é? E é quando esse bolo entra no forno que a gente acha que está sendo morto, não é? Quando aquelas experiências da vida que aumentam o fogo do cadinho, que vai cozinhar aquela massa, e quando você acha que está tudo acabando, você está transbordando da forma, né? E está sendo retirado do forno, né? E vai começar a receber a cobertura e o recheio. É o mundo de regeneração. Então tem alguma coisa errada nisso? Ou a única coisa que talvez nos deixasse com uma sensação de erro é que eu não sabia disso. Agora que eu sei, ufa, eu fico mais tranquilo. Ou não? Isso não é um bunker emocional? Quem tem esta consciência vai ficar saindo correndo para juntar comida? Não. Mas se ele puder comer, ele come. Por quê? Bom, se Deus permitir eu continuar vivo mesmo depois de um apocalipse, para quê que Ele quer que eu fique vivo? Para servi-lo. Porque quem que vai sobreviver? Porque não adianta sobreviver materialmente, se você não consegue viver emocionalmente bem. Que adianta sair de um bunker apavorado? Eu saio na rua e encontro um monte de gente rindo para você. Onde você estava? Por que você não está com o camelo chamuscado? Ah, porque eu estava num bunker. Ah, interessante. Seja bem-vindo. Você não quer entrar no meu bunker? Não. Não precisa. Eu estou vivo, estou servindo a Deus, na maneira que eu entendo que Ele seja. Não vai ter mais religião, né? Vai ter uma ligação com Deus em alta fidelidade. Isso é o bunker emocional. Faz sentido? Alguém tem algum aí para vender? Isso é inalienável. Isso é uma aquisição pessoal. Por isso que é o final da última hora. Não dá mais tempo, pessoal. Esse pessoalzinho que está aterrorizado, eles nem entendem o que nós estamos falando. Por isso que eles estão se apegando à defesa material da vida, porque eles não entendem o que é isso que nós estamos falando. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então vocês não precisam de bunker. Faz sentido? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quais são os sinais e sintomas de quem não precisa de bunker? Eu chamo de sinais e sintomas porque a gente sente e vê no outro isso, né? Bom,
Aí vem o que nós chamamos de bunker espiritual, né? Isso aí é uma alegoria, né? Deve ter um pessoal achando que vai fazer uma pirâmide, né? Vão ficar rezando embaixo dela e não vai acontecer nada, né? Como se atitudes externas garantissem o meu crescimento espiritual. Não. Rituais, né? Rotinas, essas coisas até são compreensíveis, que venham das atividades religiosas que nos precederam, né? Não tem problema, né? Por quê? Porque é uma maneira de facilitar a nossa concentração e a nossa ligação com Deus na maneira que cada um o concebe, né? Tanto que existem uns livros que foi muito interessante, que foi escrito na época do tsunami do Haiti. Do Haiti não, da Indonésia, né? E que no meio daquela devastação toda, né, já tinha lá o plano espiritual se preparando para resgatar os desencarnados. E tinha o chefe dos socorristas, que era um pastor protestante anglicano. Ele é um pastor anglicano. Então ele que era o coordenador de tudo. Tá? Então naquela correria tinha espíritos vândalos querendo pegar a energia dos desencarnados, tinha lá uns desencarnados desesperados, tentando cavar a lama para achar as famílias, essas coisas, estavam lá, perdidos, não estavam? Porque não sabiam de nada da vida, ou se esqueceram, né, profundamente. Aí veio lá, ele organizando o pelotão dele lá, a falange socorrista. Aí ele chegou assim, vem cá vocês aqui, vocês que são muçulmanos, aqui tem muito muçulmano, vai cantando o Alcorão para mim daqui para cá, que o pessoal vai ouvir o Alcorão, vai vir achando que é alguma coisa de Maomé, não sei lá quem é, eles vão se acalmar, enquanto isso a gente vai socorrendo eles devagarinho. Então os caras que sabiam cantar o Alcorão começaram a fazer isso. Aí passou um pouquinho, chamou, você é católico, né? Então vem cá, tem um pessoal ali, olha, que está meio desesperado, vai rezando uma missa, né? Que o pessoal vai olhando para você, vai fazer as rezas, vai fazer rezando o terço, eles vão se acalmando e a gente vai poder recolher. Né? Tá, legal, tá bom. Quem que estava lá assistindo tudo isso? Né? O Manuel Filomeno de Miranda, que é um personagem desencarnado pela qual psicografa pelo Divaldo. Ele estava lá assistindo aquilo tudo, ele viu que não chamou ele. Falei, será que é porque eu sou brasileiro? Né? Ele ficou na dúvida, será que não tem nada para o espírita fazer? Que eu era brasileiro e espírita? Aí ele foi lá falar com o cara, moço, eu vim do Brasil, eu estou com uma turma aqui de espíritas. Ainda bem que vocês vieram. Por quê? Porque tem um bando de gente que não acredita em nada. Vai lá. Vai lá dar uma mãozinha lá, porque esses caras não sei que nós vamos ter que ir lá. Só vocês espíritas conseguem lidar com essa gente que não acredita em nada. E não é verdade? O que a gente faz quando faz a desobsessão? Ô meu filho, meu irmão, né? Que bom que você chegou até aqui, né? Nossa, que andança, né? Você já percebeu por onde que você está falando? Dá uma olhadinha, não é teu corpo, né? Então você está desencarnado, cara. Ninguém me avisa, meu. Você morreu. Então vamos fazer o seguinte, tá vendo os mentores ali do lado? Eles vão te orientar mais sobre essa fase nova da sua vida. Você só não tem corpo, tá? Mas a vida continua. Vai com os mentores que eles vão te orientar. Só nós sabemos lidar com gente que não acredita em nada. Deu para entender? E é só isso que a gente faz de diferente, tá? E às vezes a gente faz isso com raiva, às vezes. Ou com medo. Ou com culpa. Ou querendo estar no controle. Não é? É só ver as casas espíritas, como tem ainda personalismo, né? Ainda tem pessoas que têm medo de falar com o espírito, né? Acabamos de falar aqui, vou fechar o estúdio. Eu quero sair porque eu não quero ficar no escuro. Aí eu perguntei, mas por que você não quer ficar no escuro? Eu tenho medo de morto. Eu falei, mas como assim? Eu até brinquei com ele, como tem medo de morto? Tu tem medo de nada. Então o bunker espiritual, como é que é montar um bunker espiritual? Não é fazer pirâmide, tá? E nem ficar levantando a mão. Lembra que sempre falavam para a gente sobre o caminho do amor e do caminho da dor? Então, o bunker é feito pelo caminho do amor. A dor só é necessária quando você desconhece o caminho do amor, mas nós já conhecemos. Porque para você ter o despertar espiritual que vai te blindar contra qualquer coisa espiritual que aconteça, de maneira que você vai poder conviver com outras religiões e servir com o que o Espiritismo dá, que é cuidar de quem não acredita em nada, né? É só através do amor.
Alcançar esse despertar espiritual não dá mais tempo a fazer por aqui, ó. Não dá mais tempo. Por isso que é o final da última hora. Não dá mais para esperar reencarnar cego, porque eu fiquei espiando minha irmã pelada pelo buraco da fechadura. Não dá mais. Não dá mais. É pelo amor agora. E por quê? Porque quando você vai pela dor, e essa dor é uma coisa que só existe porque nós não sabemos que existe o caminho do amor. Então a gente vai lá compulsoriamente passar por algumas coisas. É a contrariedade obrigatória, né? Porque na lei do amor, a gente também se contraria porque quer. Não é interessante? Ah, por que você não deixou de comer para dar para o seu filho? Porque eu amo. Mas você não está com fome? Estou. Mas você não sabe que isso é errado? Sei. Você tem que dar primeiro comida para você, porque se você desmaiar, seu filho fica sem quem cuidar. Às vezes o amor engana também, né? E aí nós vamos ver que talvez não seja amor, né? Mas de qualquer maneira, esse caminho da dor não dá mais tempo. Ó, quando eu tenho dor, eu tenho anseios negativos. O que é isso? O que é um anseio negativo? Eu quero alguma coisa que é impossível. E fico querendo, que é teimosia. É o uso da vontade para caminhos que não tem saída, né? É teimosia. Depois, por causa dessa minha teimosia, eu fico com estresse, só que é um estresse negativo, né? Aí isso me deprime, porque eu não consigo o que eu quero, porque é impossível conseguir o que você quer. Por exemplo, eu quero que todos me amem. Isso é impossível. Eu quero casar com aquele cara. Como assim? Você vai casar com quem puder casar, não é com quem você quer. Você me entender? Fala, mas eu quero trabalhar nessa coisa. Mas você tem aptidão para isso? Talvez não tenha. Então, aqui a dor vem quando a gente não tem noção do nosso real tamanho. E a gente fica brigando com a realidade. E aí vem a dor. E aí isso gera alterações fisiológicas. Como eu não tenho consciência de nada disso, eu nego o meu problema, eu entro em desespero, entro naquela raiva, culpa, medo, controle, né? O controle e o descontrole. Aí isso me gera síndromes do pânico e aí eu tenho um despertar espiritual através da dor. Porque não é assim que muitos chegaram aqui na casa espírita? No desespero? Pois é, qual o problema? Como é que vocês acham que eu cheguei na Federação Espírita? Eu estava passando, tem espírito aqui? Tá, serve um para mim aí, com gelo. Não foi assim. Não foi assim que eu cheguei lá. Quando eu conto para as pessoas por que eu cheguei lá, eu fico com vergonha. Aí, nossa, o que o Dr. João fez para chegar na casa espírita e sentir vergonha? Vocês querem saber? Curiosidade. Vocês vão para o inferno. Porque eu briguei com a namorada. Que bobagem, não é? Não é bobagem? Vocês vão falar, não, ele deve ter ido porque tinha uma doença, porque apanhava do pai, porque, sei lá, tinha algum problema testicular, sei lá. Não. Interessa o tamanho da dor? Não. Interessa o real tamanho. Quando nós estamos no mundo de provas e regeneração, a gente não vai mais fazer obrigado, eu faço porque eu quero, eu faço por amor. Por que você está encarnando? Porque eu quero. Mas vai doer. Talvez doa. Talvez seja seco. Talvez seja seco. Talvez seja duro. Acho que é duro. Mesmo assim você vai? Vou. Por quê? Porque eu estou mobilizado. Eu tenho um sincero desejo de ir lá e fazer por isso. E se falhar? Eu vou lamentar e vou tentar de novo. Eu respondo pela minha vontade. Né? Aí, eu tenho um anseio positivo que vai me gerar um estresse. Aí eu não fico deprimido quando eu estou encarnado. Eu tenho uma sensação de nostalgia do futuro. O Dr. João delirou agora, né? Dá o dó para ele, né? O que é nostalgia do futuro? Eu sei de onde eu vim. Eu sei que tem um lugar melhor onde eu estou. Mas eu estou aqui para cumprir uma tarefa. E isso é que é mais importante para mim. Mas isso não me faz sentir umas saudades de onde eu vim. Mas eu não fico triste, não. Estou aqui, realmente eu quero cumprir o que eu vim fazer. Aí isso também está uma alteração fisiológica no nosso corpo, que como eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu tenho aceitação, tenho a fé, me entrego ao processo e com serenidade eu alcanço o despertar espiritual. Que gostoso. Não, não é gostoso. E aqui também
não é não gostoso. É apenas um caminho. Ok? Faz sentido isso? A gente, aprendendo isso, a gente está construindo nosso bunker espiritual. Ou uma busca espiritual, como está escrito lá. Aí vai dar medo daquela cena do primeiro? Estou vendo um cometa caindo. Eu fico imaginando, como algumas pessoas falam para mim, né, que quando eu vejo alguma situação muito difícil, que eu ligo o olhar de paisagem. Desde quando eu estava no exército, meu tenente falava isso. Putz, quando eu te dou uma bronca, você liga esse olhar de paisagem. Por que você vai fazer o quê? Olha lá um meteoro, eu só vou avisar, estou prazer em conhecer, mas dá uma olhadinha para trás. Né? A gente se vê na próxima, né? Se a gente sobreviver, se vejam daqui a pouco, quando baixar a poeira, né? É isso. Então vamos ver uma outra coisa agora aqui. Acho que eu estou a busca espiritual. Então eu fui buscar umas letrinhas que a gente usa lá na medicina quando a coisa ficou feia, né? Que são os acidentes, que são as emergências e as urgências. A diferença de urgência é que dá tempo de eu atender depois. Então, urge, tem que ir com pressa até o lugar e atender. A emergência não, já emergiu, não tem que atender agora, sabe? Emergir, submergir e emergir. E na emergência existe um livro que todo mundo estuda, né? Eu estudo e eu gosto de ler sobre isso, que não é porque eu sou psiquiatra que eu deixei de ser médico, que é essa suporte de vida avançado para o traumatizado. Então, no final da última hora, não é um trauma? Então, como é que a gente faz aplicando esse ATLS? Se você fala isso para um médico, ele sabe o que é. Eu fiz esse curso ano passado. Saiu uma edição nova do ATLS. Todo mundo sabe o que é isso. Então, eu inventei um ATLS espiritual. Não é interessante? Então, o que eu faço na hora da emergência? Na hora que eu estou vendo aquele... Será que nós cairíamos naquela pegadinha? Será que nós cairíamos? Como é que seria a nossa reação? Né? Se eu fosse católico, meu irmão, nos veremos no paraíso ou no purgatório, sei lá. Se eu fosse protestante, sei lá, eu ia começar a cantar um hino de louvor, sei lá, é o fim, né? Sei lá, qualquer coisa assim. A gente que é espírita vai fazer o quê? Né? Estou sentindo uma presença, né? Que é a morte, né? Que vem me ceifar, né? Sei lá. Então, nós podemos buscar o nosso bunker espiritual através do ATLS. Então vamos ver o que é isso? Tá? Que é o espiritual. Então, o A é de alteridade, tá? Que é conviver e aprender com as diferenças. Tem a ver com aceitação. Né? Tem alguém melhor do que você? Tem. Tem alguém pior do que você? Tem. E qual o problema disso? Vamos aprender e vamos ensinar. Vamos conviver em paz. Alteridade, ao contrário de autoridade, que são esses que têm a autoridade, que estão indo para os buracos na terra achando que vão viver. Que vida é essa que eles estão querendo salvar? Se você tiver 50 anos que nem eu, vai ver o quê? Mais 40? Sem preparação espiritual nenhuma? Para que viver então? Uma vida em que você vai ser chamado de primata. Né? Já pensou um mundo de regeneração? Aparece um cara, eu vou mandar em você. Olha, ele está falando uga-uga, eu não sei o que ele está falando. Está falando umas palavras que eu não conheço aqui. Poder, força, morte, eu não entendi o que você está falando. Acho que você está ficando meio ruim da cabeça. Não, eu estou na minha sã consciência. Essa é a sua consciência? Onde você estava, hein? Eu estava num bunker. Agora deu para entender. Pessoal, tem um obsessor encarnado aqui. Né? É isso. Vamos ter que tomar um pouco de cuidado com ele, que às vezes ele pode morder, tá? Mas não leva a mal não, porque ele foi sobrevivente do bunker. Né? Transparência. Né? O que é ser transparente? É o mínimo de espiritualidade que nós precisamos ter na vida, que eu chamo de espiritualidade na horizontal, né? Que é honestidade, mente aberta e boa vontade. Por que eu falo que é horizontal? Porque existe espiritualidade na vertical, que aí é religião. Aí eu acho melhor não discutir isso não.
Cada um se liga a Deus na maneira que achar melhor. Não tem melhor maneira. É a sua maneira. É aquela religião que se acomoda no seu perfil psicológico. Por que nós somos espíritas? Porque nós somos escolhidos por Deus? Não. Porque nós somos cabeçudos. É isso. O que é ser cabeçudo? É querer entender tudo. Tudo tem que ter uma explicação. Então me explica Deus. Me defina amor. Não tem. Então o Espiritismo serve para quem dele precisa. O catolicismo serve para quem dele precisa. O islamismo serve para quem dele precisa. E assim vamos. Mas na horizontal tem que ser um mínimo, que é honestidade, mente aberta e boa vontade. Chama-se transparência. É o T do ATLS espiritual. E existe o L de liberdade. O que é liberdade? Livre-arbítrio com informação. O que quer dizer livre-arbítrio com informação? Você acha que você é livre para escolher quando você não sabe o que você pode escolher? Então você só é livre se estiver informado. Por isso que eu digo que a desinformação mata mais do que as doenças. Vem aquela frase que eu vou repetir. Se eu sabesse, eu não teria fazido. Se você soubesse, você não teria falado errado. Então eu escolhi errado por não ter todas as informações na mão. Então você só é livre se tiver a informação. Por isso que escondem um monte de coisas da população os que se acham donos da verdade, os ditos governantes, os compradores de bunker. E o S é a sustentabilidade, uma palavra que hoje parece só uma questão econômica, uma questão material, mas não é. É coerência entre o que você sente, entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você faz. Isso é sustentabilidade. Por quê? Porque já pensou, você fala, já viu o centro espírita que é assim? Está lá o dirigente. Meus irmãos, vamos então agora nos acomodar nas cadeiras. Dá para baixar aí, meu? Vamos ficar então tranquilos e serenos. Tem lugar ali, viu? Não precisa ficar em pé. Você fala, ué, que estranho. Ele fala de um jeito, mas parece que a gente sente outra coisa dele. Ele não é coerente. Ele não sustenta o que ele fala. Porque ele não sente o que ele fala. Por isso que tem algumas pessoas que a gente prefere ouvir do que outras. A gente nem ouve, só quer ver a pessoa. Ou eu quero ouvir dela. Não é interessante isso? Então esse é o ATLS espiritual. Se a gente treinar isso, não precisa nem ser espírita. Agora, se você for espírita, você vai cuidar de quem não sabe nada. E quem nem entende o que é vida. Tem uma estatística que diz o seguinte, que só 25% da população encarnada no planeta sabe disso. Um quarto da população. Os outros 75% está ali, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Acho que tem vida, não tem, é melhor comprar o carro. Está na dúvida, não sabe se casa ou compra um guarda-chuva. Aí vou casar. Não, mas deixa eu ver. Está assim. Esses 25% que já conseguem entender isso que eu estou falando, alteridade, transparência, liberdade e sustentabilidade, são responsáveis por aumentar o número dos que vão vir para o nosso lado. Trazê-los para essa consciência. Essa é a função da última hora. Nós estamos no final da última hora. Não é salve-se quem puder, bunker. Não é isso. Salvemos o maior número possível de pessoas. Aí vocês vão perguntar para mim, que esse também é a minha... Será como é que chama isso? A minha grande vontade. Até que horas que eu falo? 9 horas? Tá bom. Porque está acabando mesmo. Eu lembro aqui no livro do Nosso Lar, nas obras do André Luiz, ele fala que tem um aparelhinho chamado psicoscópio. Eu ainda vou inventar esse aparelho. Você já pensou? Coelho, eu chego em você... Ô Coelho, para de pensar isso. Que coisa. Olha que legal, você já vê assim? Parabéns. Já pensou? Como não tem psicoscópio?
Não dá para saber quem está propenso a ser salvo, dá? Dá para você sair por aí e fazer que nem alguns... Eu vou fazer uma pregação na Praça da República, arrependei-vos, irmãos, que o fim está próximo. Os caras vão te olhar e falar, putz, pirou na batatinha. Então como é que eu faço para salvar as pessoas? Primeiro que o seu exemplo é importante. Então pratique o ATLS na sua vida, ok? E depois existem alguns sinais e sintomas, sabe? Algumas coisas que você pode fazer para começar a atender essas pessoas, que é o que a gente chama de primary survey, que é as primeiras avaliações que você faz com o paciente quando ele acha traumatizado ali. O que você faz? Está vivo? Cutuca com o pé para ver se está vivo? Não, né? Tem algumas técnicas. Então, olha lá. Primeiro, você tem que ver se ele está respirando, se está passando ar nas vias aéreas, olha lá. E proteger a coluna cervical, porque ele está lá com uma fratura de coluna cervical, você, vamos colocar mais para cá. Ele estava vivo até aquela hora, né? Você acaba de quebrar o pescoço dele, né? Ver se ele está respirando e garantir que ele ventile, porque não significa que ele está respirando e que está indo ar para o pulmão, ok? Ver se ele não está tendo hemorragia, está conseguindo manter pressão arterial, né? Está em inglês, né? Porque lá eles usam esse abecedário, o ABCDE, né? Ver quais são as coisas que ele não consegue fazer, por fratura ou por lesão neurológica, o que está desabilitado nele, né? E outra, saber protegê-lo, né? Você tem que expor o corpo dele para ser atendido, mas ao mesmo tempo proteger para ele não se esfriar. Então é o ABCDE. Então o que você vai fazer quando você encontrar alguém em desespero? Fazer o que Jesus recomendou e que a gente sabe fazer muito bem. A gente consegue fazer isso até com quem não crê em nada. E com gente que a gente nem vê, que é o espírito desencarnado. Essa é a missão dos espíritas. Cuidar das coisas mais difíceis, né? Ou que, como a gente fala na medicina, e que eu sempre ouvi isso dos meus colegas, João, você é pé frio. Sabe o que é pé frio, né? Nos plantões só vem as piores coisas para você. Eu falei, olha, eu aceito. Eu sou pé frio mesmo, né? O que é pé frio, né? Que eu achei interessante. Quando eu estava no 6º ano da faculdade, só tinha 4 pessoas na minha turma, né? E aí a gente chegava na enfermaria, tinha 20 leitos, então é 5 para cada um. Para não achar que nós estamos pegando os pacientes mais trabalhosos ou mais difíceis, sorteava-se. Eu pegava 5 pacientes terminais. Era sempre eu. E o pessoal olhava para mim e dava risada. Tudo bem. Eu sei por quê. Porque eu ficava com eles lá até morrer. Qual o problema? É o último ato fisiológico digno daquela pessoa é não funcionar mais o corpo dela, é só isso. Só que eu tinha consciência disso, os outros alunos talvez até soubessem, ouviram falar, sabiam que eu era espírita. Na faculdade meu apelido era João de Deus, né, de tanto que eu falava essas coisas do espiritismo, né? Então o que o cristão vai fazer, né? Acolher o cara que está em desespero. Não é para dar tapa na cara, fica quieto aí, seu histérico. O mundo está acabando, mas ninguém morreu não, fica quieto. Não, como não? Calma, acolher, né? Depois, confortar, que é o bálsamo do conforto. Vem cá, tem água aqui para você, senta aqui, fica tranquilo, respira. Né? Isso, mais uma vez. Né? Isso, ele se sentir acolhido e confortado, né, que é um bálsamo, né? Ele já vai ficar quietinho. Depois, consolar. Eu estou entendendo, você não está sabendo nada que está acontecendo, né? Então, ó, você morreu, viu? Está desencarnado. Ele começa a acreditar, mas por que você está falando comigo? Tem umas coisas estranhas ainda que você vai entender depois. Tá? Mas basta você se consolar pela compreensão do que está acontecendo com você. Depois, levá-lo a querer um despertar espiritual. Que é o que ele fala, olha, a vida não é só isso, não acontece só com você, está todo mundo passando pelo mesmo processo, chegou a sua vez, seja bem-vindo. Ah, que legal, isso é despertar espiritual. Ah, quer dizer que eu não estou sendo castigado? Não, seja bem-vindo, vem conosco. E aí esclarecer o que está acontecendo e motivar a ele fazer coisas diferentes. Interessante, né? Aí eu venho aquela coisa, já que eu não tenho psicoscópio, mas eu já tenho um ATLS e o ABCDE, certo? Como é que eu faço para identificar quem já está pronto? Porque eu não vou perder tempo com quem não quer. Não é? Vós não sois obrigados a ir até os gentios. Quem não quer, vai para o bunker, não tem problema nenhum. Um dia vai querer e eu vou estar lá disposto. Mas não adianta bater em porta fechada.
Por quê? É vingança contra você? Não, não faz sentido. Eu tenho que respeitar o seu momento. Você está cabeçudo ainda, não tem problema. Vai viver sua cabeçudice aí, não tem problema nenhum, né? Então, olha que interessante. Como que você identifica pessoas que já estão nesse ponto de viragem? Que não é os 25%, são nos 75% que ainda estão lá, não sabe se casa ou compra um guarda-chuva. Mas nem todo mundo é mau. Não é? Não tem gente que é má. São só desavisados, estão aí, casando e comendo como se não tivesse nada acontecendo na vida. Como se não tivesse função na nossa vida material. Então, a primeira coisa que eu observo nessas pessoas são pessoas que são resignadas, porém não são passivas. Não é uma resignação passiva, sabe? Do tipo, não, elas tá bom. Você percebe isso nas pessoas. Aí não pode, às vezes ela nem tem religião, né? Onde que você vê isso, né? Por exemplo, quando você conversa, eu lembro que tinha num hospital que eu trabalhava, Bezerra de Menezes, São Bernardo, tinha um senhor da limpeza, que ele é muito resignado, ele estudava as químicas da limpeza e adorava o que ele fazia. Ele adorava, olha, descobriu uma maneira nova de tirar mancha. Ele vinha contar pra gente com um sabor, né? Que, nossa, que espírito é esse, né? E aí, às vezes, ele estava parado assim, apoiando a cabeça. E quando ele fazia isso no meio do corredor da enfermaria, eu passava por ele de propósito. Eu passava e já, doutor João, eu já parava. O pessoal vai usar droga hoje à noite aqui. Eu falei, como é que o senhor sabe? O pessoal está com a bombeta virada. O que é bombeta virada? Quando eles botam o boné para trás é porque eles vão usar droga. Eu falei assim, eu vou ouvir esse cara. Aí fui lá, falei com o coordenador, olha, o faxineiro sentiu uma coisa. Então esse cara, ele é resignado sem passividade, ele é o faxineiro, eu limpo, mas eu estou ligado nas pessoas. Interessante? Esse cara merece ser salvo. Ele não era espírito, ele não era nada. Acho até que ele nem se achava no direito de ser alguém, só porque era faxineiro. Esse está pronto, pode vir. Vem para o meu bunker, né? Vem para o bunker espiritual. Vem cá, vou te ensinar. Pessoas abnegadas, mas que não se martirizam, né? O que são as abnegadas? Aquelas pessoas que cedem por bondade, né? Não é, por exemplo, o resignado, né? Eles cedem porque sabe que alguém é mais inteligente do que ele, como ele fez o faxineiro. O abnegado não, ele sabe que ele está certo, só que ele cede também, só que ele não se martiriza. Ele simplesmente respeita o momento do outro. Não vai adiantar eu continuar falando com ele que ele não vai me entender. Ele está com a mente fechada e o coração dele não está preparado para isso que eu tenho para falar. Mas os abnegados sem martírio, né? Você encontra isso principalmente nos religiosos, né? Inclusive entre os espíritas, né? Pessoas que vêm, fazem um monte de coisa, aí você pergunta para ela, por que você faz isso, hein? Porque eu quero. Alguém te manda fazer? Não. Alguém diz para mim o que eu tenho que fazer, mas não me manda, eu venho porque eu quero. Ah, então você é voluntário? Não, eu faço porque eu quero. Porque o voluntário às vezes não faz porque quer, né? Faz, sei lá por que faz, né? Não é abnegado, ele vem se martirizar o voluntário, não é? Agora o abnegado sem martírio, ele faz e não é voluntário, eu faço porque eu quero, né? Uma pessoa determinada, porém sem violência. São pessoas que precisam ser chamadas para o bunker espiritual, né? São pessoas que são, às vezes não têm religião nenhuma, mas elas são determinadas, elas são justas, são honestas. Elas colocam as pessoas no lugar delas, fazem as pessoas se sentirem dignas, fazer certo, né? Minha esposa é assim, né? Ela trabalha com RH, a gente até brinca com ela que tem um filminho do Bob Esponja, que tem uma hora lá que não sei quem lá do Bob Esponja está fazendo alguma coisa errada. Aí o dono daquela que faz hambúrguer lá, o Siri Caranguejo, né? O Siriguejo, né? Ele fala assim, olha, você se comporta, senão você vai falar com o RH. Aí aparece um cara fazendo assim, numa porta. Eu falo, isso aqui é minha esposa. Porque RH não é assim? Ele bota você no seu lugar, mas no fim você acaba amando essa pessoa. Que é o que eu vejo a minha esposa. Eu falei, putz, se você fizesse isso comigo, né? E o pessoal sai tudo amando ela, com o pulso duro dela, né? Firme, né? Isso chama-se determinação sem violência, né? Existe humildade sem submissão também. Pessoas que são humildes, mas não são submissas, né? Que você chega lá, fala uma coisa para ela, assim, você fica achando, né, que ela vai te obedecer, né? Aí você fala assim, vai lá, paga 10 aqui. Vou não, doutor.
Aí você vê que ele fala assim para você porque ele percebeu que ele não é digno. Eu sou humilde, mas não sou submisso. Eu sei meu tamanho. Né? E quem faz caridade sem interesse? Né? Nós, espíritos, fazemos caridade com interesse. Né? É a caridade egoísta que a gente fala, né? Barganhando com Deus. A gente quer bônus hora, né? Caridade sem interesse é doar sem esperar absolutamente nada em troca. Nada. Nem um olhar. As pessoas não precisam nem saber que foi você que fez. Né? Sabe aquelas coisas do tipo, puta, aquela pessoa está com frio, ela está uma semana que eu estou vendo e ela não tem agasalho. Já sei, vou esquecer minha blusa ali. Não se admira que se a pessoa for desses que já tem esses pontos de viragem, ela vai sair correndo, moço, você esqueceu o seu agasalho. Aí você vai falar o quê? Não, pode ficar. Não. Pega e seja digno de pegar e putz, é ele que vai te salvar no final da última hora. Não é isso? É ele que vai te chamar para os 25. Então isso eu falo que são sinais e sintomas de quem dessas 75% da população, da maioria que não sabe nem o que significa estar aqui e para que está aqui. Acha que é para comprar carro, acha que é para comprar roupa, acha que é para fazer sexo, acha que é para usar droga e para escutar rock and roll. Né? E não é. Fazemos isso também, mas não é para isso que a gente vem aqui. Né? E aí, para tirar essa mensagem de fim de mundo, eu vou colocar uma... Como é que faz para adquirir a passagem? Né? Vamos ver? Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus. E viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Cinder. Transparência e tecnologia a serviço do mundo. Eu achei interessante porque eu posso continuar fazendo as coisas das quais eu vim fazer no planeta, na vida material, mas me manter conectado com a minha origem e para onde eu vou voltar. De maneira que ele incentiva, né, vamos dizer assim, as pessoas não perderem a graça da vida. E aí um recado que eu acho que é muito interessante, que ele também dá aí, para a gente simplificar a vida. Ou seja, para que a gente possa, como é que chama isso? Diminuir em 70% as nossas ocupações diárias. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou ser demitido por isso. Não, não vai. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo foi feito para trabalhar 8 horas, se divertir por 8 horas e dormir por 8 horas. 3 vezes 8, 24. O nosso coração faz isso. Aquele complexo que a gente vê no eletrocardiograma é um gráfico que tem um tempo.
O tempo que o coração está batendo é 1/3 do tempo em que ele está descansando. É fisiológico isso. E isso é uma mensagem para nós, dos 25% dos chamados e escolhidos, para a gente não se perturbar com as coisas que vão acontecer, principalmente se você começar a diminuir a sua sintonia com o mundo material, com essa enganação da mídia de que tempo é dinheiro e que se você bobear não vai comer. Mentira. Né? Ninguém vai ficar sem nada. Né? Então ele ajuda a nos lembrar disso. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção.